Se você caiu de paraquedas por aqui, nós estamos fazendo um projeto de uma máquina completa. É uma máquina simples, mas é um projeto da vida real. Meu nome é Wander, sou especialista em automação e trabalho há 25 anos com Motion Control. Aqui no YouTube eu estou só começando, então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha, clica aí no like e se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Agora bora pro vídeo. No vídeo anterior, nós fizemos toda a configuração de hardware, fizemos a configuração de rede e a gente fez uma tabela de I/O com todos os pontos de I/O necessários da máquina. Agora, nós vamos colocar esses nomes nas variáveis para que a gente possa usar e efetivamente começar o software. Uma vez que nós configuramos o hardware e geramos as variáveis de conexão com o software de forma automática, o próprio software coloca alguns nomes, nome padrão. Nome para que a gente possa localizar de qual placa veio ou se veio do próprio corpo do PLC e assim por diante. Só que esses nomes não são muito úteis para a gente. Se eu vier aqui selecionar todos os I/Os, entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3, no passado, quando nós só trabalhávamos por endereço, isso aqui normalmente seriam endereços, e a gente colocaria comentários. Hoje em dia não se faz mais isso. É possível a gente trocar o próprio nome da variável e utilizar ela dentro do programa, evitando usar o nome e o comentário para não poluir demais a nossa tela. Então o que a gente vai fazer agora? Eu tenho aqui a nossa tabelinha de I/O, salvei aqui como CSV e nós vamos trocar o nome. Deixa eu mostrar. Se eu vier aqui, ó, Ctrl+C ou Ctrl+C mesmo, não vou Ctrl+X não. Ctrl+V, Enter. No momento que eu faço isso, troquei um nome da variável, se eu for lá no I/O Map, ele também trocou. Então, se eu simplesmente trocar o nome da variável dentro de Global Variable, todos os lugares onde essa variável estiver sendo utilizada, ela vai trocar de nome também. Então, isso facilita um pouco a nossa vida. Só que agora a gente tem um trabalho força bruta aqui de copiar e colar ou reescrever todos os nomes. Então vamos lá. Pronto, as entradas foram feitas. Agora vamos para as saídas. Observe que algumas variáveis foram criadas, mas elas não são exatamente pontos de entrada e saída. São variáveis internas das próprias placas. Então não sai copiando e colando por cima sem observar, senão você vai sobrepor variáveis erradas, ok? Ok, agora nós temos todas as entradas e saídas com os nomes corretos. Vamos salvar e fazer um rebuild para ter certeza que está tudo certo. Ok, nenhuma falha. Nós podemos olhar dentro do mapeamento de entradas e saídas, todas as variáveis tiveram seus nomes modificados aqui também. Existe uma maneira melhor de fazer isso. Dá um pouco mais de trabalho nesse momento e dá menos trabalho no futuro. Só que vamos fazer da maneira mais simples, que é essa que nós fizemos agora, trocando diretamente o nome das variáveis. Na próxima versão dessa máquina, a gente pode fazer de uma maneira diferente, que é como realmente eu faço. Ok, agora que nós já temos todas as variáveis com seus nomes corretos, nós vamos modificar o nome do eixo. Deixa eu vir aqui em Global Variable, filtrei as variáveis que estão sem grupo. E se você observar, nós temos aqui MC Axis 000. Da onde veio isso? Se a gente voltar alguns vídeos anteriores, quando nós criamos um eixo, aqui o nosso eixo, ele ficou com um nome padrão. Nós fizemos toda a configuração de hardware e ele ficou com o nome padrão MC Axis 000. Vamos mudar esse nome agora para tracionador, para fazer sentido no nosso programa. Veja que interessante. Quando eu crio um eixo, com toda essa configuração que foi feita aqui, o próprio sistema cria uma variável desse tipo aqui, do tipo S-Axis-Ref, que é uma estrutura de dados, para que eu possa controlar o eixo ou fazer a interface dele com o CLP. Vamos para uma explicação um pouquinho mais visual. Nós temos aqui um servomotor. O que o servomotor tem? Um cabo de alimentação e um cabo de encoder, ou dependendo do fabricante, um cabo de resolver.
basicamente é um sensor de posição e o cabo de alimentação dele. Quem controla esse servomotor? Vamos lá. Quem que controla esse servomotor? Um servo drive, um servo acionamento. Então, nós não nos comunicamos diretamente com o servomotor. A gente não vem aqui e faz a leitura direta da posição de encoder ou de resolver do servomotor. A gente acessa o drive, na memória interna do drive, ele tem essa informação que veio do servomotor. Então, nós acessamos o drive. O servo drive comanda o servomotor e recebe informações de volta. Que tipo de informações? Depende. Nos servomotores atuais, principalmente asiáticos, se você pegar equipamento japonês, Yaskawa, Onron, Mitsubishi, todos esses trabalham em rede. Então, o encoder do servomotor faz a leitura de posição, transforma isso numa informação digital, num número, e envia para o servodrive através de uma rede de alta velocidade. Isso tem um monte de benefícios, porque você não tem, por exemplo, ruído no cabo que sai do motor até o drive, que às vezes é muito comprido. Dependendo da situação, você tem lá dezenas de metros de cabo, que não é o ideal, mas às vezes acontece. Então, você fazendo essa conversão de analógico para digital aqui dentro, fazendo todo o tratamento necessário e depois mandando via rede, tem outro benefício. Você pode mandar mais informação nesse pacote. Então, por exemplo, no caso da Yaskawa, e provavelmente de outros fabricantes também, eles têm sensores de temperatura aqui na placa de circuito impresso do encoder. Então, quando a informação de posição do servomotor é enviada para o drive, é enviada também uma informação de temperatura de um sensor aqui interno. Então, com isso, você não precisa de sensor na carcaça e você não precisa confiar apenas no cálculo que é feito, que o servodrive faz esse cálculo, da corrente no tempo. Ele calcula quanto de corrente o servomotor está consumindo dentro de um certo tempo e analisa e calcula qual é a temperatura aproximada da carcaça do motor. Para quê? Para poder dar falha em caso de superaquecimento. Então você tem mais de uma informação. Você tem uma informação calculada através da corrente e você tem uma informação lida diretamente de um sensor que está muito próximo da carcaça, que está aqui na placa do circuito impresso do encoder. Então nós podemos sim comunicar com o computador diretamente com o servodrive, ou mandar sinais analógicos e receber um sinal analógico de velocidade ou de posição. Posição não, né? De velocidade e torque. Podemos também mandar trem de pulso para o servodrive e ele mandar trem de pulso de volta. Mas quando nós estamos trabalhando com um controlador de movimento, um sistema que tem um motion controller, não é apenas um CLP, esse servodrive ele pode ser encapsulado dentro de um eixo. Como que funciona isso? Da mesma maneira que nós temos as informações do servomotor enviadas para o servodrive e a gente faz a leitura diretamente do servodrive e manda comandos diretamente para o servodrive, nesse caso a gente tem mais uma camada de abstração. Nós temos um eixo. Qual é a diferença? O servodrive é a parte física. Tá? Ele tem a parte de controle dele, mas principalmente a parte de potência que vai controlar o servomotor. O eixo é puramente software. Tá? Então a gente tem mais uma camada aqui. O que é feito nesse eixo? Ele faz a leitura de velocidade real do servomotor, torque do servomotor, que mais? Temperatura e outras informações, diversos parâmetros de ganho, porque aqui você tem um PID, aqui, e aqui no eixo também tem outro PID, e eles são casados um com o outro. Tá? Muitas vezes isso é feito de forma automática. Ao alterar certos parâmetros no eixo, ele automaticamente modifica parâmetros no servodrive sem você saber. Então, o eixo, ele seria um eixo XY, por exemplo, ou um eixo XYZ numa máquina. Tá? Então, você teria aqui velocidade, posição, não em impulsos de encoder, mas em unidades de engenharia, como milímetros, voltas, graus, radianos. Você teria velocidade em milímetro por segundo,
em metro por minuto, em unidades de engenharia. Então, do eixo para o servodrive, nós já podemos fazer, inclusive, uma relação mecânica de numerador-denominador. Para quê? Para que o eixo mostre lá que o servo está na posição 100 milímetros e o servodrive, entre servodrive e servomotor, ele sabe que 100 milímetros corresponde a 3 voltas e meia do motor, ou X milhões de pulsos. E, controlando tudo isso, o que nós temos aqui? Um motion controller. Então, essa é a hierarquia. Nós temos um servomotor sendo controlado por um servodrive e manda certas informações, vai gerar uma tabela de dados aqui. Esse servodrive, ele tem um link, uma conexão com um eixo, que na verdade para dentro do controlador de movimento você não se preocupa com o servodrive, você só se preocupa no momento da configuração de hardware, depois você esquece, você só vai olhar o eixo. Então aqui você tem diversos parâmetros que vêm, você tem diversos valores de retorno que são lidos no motion controller. Então você tem um eixo, 2, 3, 4 dentro do motion controller. Então ele gerencia isso, toda a parte de cálculo de trajetória, cálculo de velocidade, acelerações, toda ela é feita aqui dentro da parte de motion controller e enviada para o eixo, ok? E aí depois disso o que nós temos? Nós temos um CLP. Hoje em dia é um único equipamento, é um único hardware, mas antigamente eram 2 equipamentos diferentes. E aí você tinha no CLP sinais digitais e analógicos sendo enviados para o motion controller e do motion controller para o CLP. E dentro do motion controller você tinha ali conexões que seriam enviadas para o servodrive. Então você tinha o CLP, você tinha o motion controller e você tinha os drives. E dentro do motion controller, cada drive era representado como um eixo. Era isso que você tinha antigamente. Hoje em dia, tudo isso está dentro de um único equipamento. Muitas vezes você tem processamento separado. Tá? Dependendo do hardware, você pode ter até um processador separado. Normalmente não. Você tem tarefas separadas, tasks, só que isso no nível de firmware. A gente não tem acesso. Então, para o programador, é como se fossem 2 equipamentos diferentes. E são 2 sistemas diferentes. Muitas vezes você tem um trecho do firmware só para o motion controller e outra parte do firmware, ou um firmware separado só para a parte de CLP. Isso acontece, por exemplo, em CNCs. Isso acontece, por exemplo, em robôs. Então, no robô, você tem a parte de motion controller do robô, que é o que controla o robô, e você tem uma área de CLP, onde o programador, o usuário, tem acesso para poder fazer programas específicos. Mas você não tem muito acesso à parte de motion controller. Você tem acesso no máximo a mudar alguns parâmetros de ganho e coisas do tipo. Então, uma vez que nós temos agora um CLP, como que a gente comunica com o motion controller? Através de funções. Nós temos aqui blocos de funções. Então, a gente vai ver agora dentro do programa quais funções são essas. Eu tenho aqui, por exemplo, uma função de power. Ele energiza aquele eixo. Ao mandar o comando de energização do eixo, ele vai verificar se não tem nenhuma falha, se está tudo ok. Se tiver tudo ok, ele vai mandar um sinal para o drive e vai mandar o drive energizar o motor e manter o motor energizado e parado, ou seja, power on. A resposta de corrente do servodrive de status dele volta para o eixo e essa resposta de que o eixo está on, está energizado, volta através de uma resposta nessa própria function block e a gente consegue usar ela dentro do CLP. Então, as nossas entradas e saídas da área de motion controller são feitas através de function blocks, ou seja, blocos de funções específicas de controle de movimento, ok? Então, no final, nós temos algo parecido com isso. Nós não olhamos mais para o servodrive nem para o servomotor. Depois que a parte física foi configurada, que os ganhos foram ajustados, na parte de software, tudo que a gente vê é isso. A gente enxerga um motion controller com alguns eixos, muitas vezes trabalhando de forma separada
ou às vezes integrados para trabalhar com interpolação, por exemplo, numa mesa XY ou numa máquina CNC, onde você tem 3 eixos no mínimo, X, Y, Z, que trabalham de forma interpolada. Você poderia ter mais um eixo aqui e juntar tudo isso como se fosse uma única entidade, e aqui você manda comandos para a ponta da ferramenta e o próprio Motion Controller divide esses comandos entre o eixo 1, eixo 2 e eixo 3 e só te devolve uma resposta. Bom, então nós temos aqui várias funções enviando comandos e recebendo status, enviando comandos e recebendo status. E aqui na parte do CLP nós temos também o ladder ou o programa em texto estruturado, comandando essas funções e recebendo informações delas para saber se pode dar o outro comando ou não. Aqui poderia ser, por exemplo, MC Power para energizar o servomotor. Aqui poderia ser uma função de reset para resetar falhas. Detalhe, existem falhas do eixo e existem falhas do drive. E nós temos acesso às duas. E às vezes nós temos inclusive falhas do Motion Controller. São áreas de debug diferentes que a gente tem que se preocupar. A gente vai tentar manter tudo o mais simples possível, mas eu tenho que mostrar isso, senão depois não vai fazer sentido para vocês o que a gente estiver fazendo dentro do programa. Ok, tá bem explicado, né? Então, vamos voltar para o programa. Agora vamos ver como que funcionam aquelas function blocks que a gente acabou de ver aqui no programa. Vamos criar um programa novo de teste, feito com ladder, programa 0, seção 0. Nós vamos criar uma função, uma function block. Veja, eu posso vir aqui e apertar a tecla F. Ele já vai criar uma caixinha de uma function block esperando apenas eu dar o nome dela. Eu vou colocar aqui MC. Ele já vai aparecer todas as function blocks de controle de movimento. Eu quero um MC Power. O que é necessário uma vez que a gente colocou a função dentro do programa? Primeira coisa, a gente tem que dar um nome para essa função. Então aqui a gente vai chamar de MC Power tracionador. Por quê? Aqui a gente só tem um eixo, mas se a gente estivesse trabalhando com 10, 20, 30 eixos, a gente teria que ter um nome de que eixo que a gente está energizando, para facilitar a nossa vida. Eixo tracionador, ponto. Não, só tracionador. On é só tracionador. Pronto. Esse é o mínimo necessário para a função funcionar. Um nome e um link ou um ponto, isso aqui é um ponteiro. Eu tenho que saber qual eixo que eu tenho que energizar, o tracionador. Vamos salvar e vamos compilar para ver se vai apresentar alguma falha. Perfeito, nenhuma falha. Só que esse programa que nós acabamos de criar, ele ainda não está rodando. Ele não está sendo chamado em lugar nenhum. A gente vem aqui em Task Settings. A gente vem aqui em Task Settings e seleciona uma task para rodar esse programa. Ao fazer isso, ele já vai aparecer aqui embaixo em HiScan Program. Como eu selecionei HiScan aqui, vamos lá. Salvar. Fazer o build novamente. A instrução MC Power não pode ser executada no HiScan. Perfeito. Vamos lá no Task Settings. Tirar esse programa 0 daqui. Vamos colocar ele no System Scan. Salvar e compilar novamente. Isso que acabou de acontecer não é regra. É simplesmente porque a maneira como a Onron trabalha. Se eu estivesse trabalhando com Siemens, com SEW, seria diferente. Eu poderia colocar, por exemplo, numa outra task. Se eu estivesse trabalhando com Rockwell, tá? Então, isso é necessário. A gente tem que analisar qual é o fabricante e quais são as regras daquele fabricante. Então, o que a gente vai fazer agora? Fazer duas coisas. A primeira delas, vamos rodar o simulador.
gente vai rodar um simulador, ele vai rodar esse eixo como se fosse um eixo verdadeiro, como nós já fizemos no outro vídeo. Perfeito, simulador rodando. Agora o que nós vamos fazer? Vai vir aqui, abrir Watch Tab Page. O que é isso? É uma pequena tela para a gente monitorar as variáveis dentro do CLP. O que eu quero monitorar? Eu quero monitorar a variável tracionador, a estrutura de dados tracionador. E olha que interessante o que a gente tem aqui. Dentro de tracionador, dentro dessa estrutura, que estrutura é essa? Vamos lá. Essa estrutura aqui, ó, foi criada no momento que eu criei o eixo. Ele criou uma variável com o mesmo nome e colocou aqui em global variable para a gente usar dentro do programa. O que nos interessa aqui? Bom, tudo. Nós temos um grupo de variáveis de configuração. Observe que essas configurações aqui, ó, o valor online, essas configurações são as mesmas que nós fizemos na configuração de hardware. Essa configuração que é feita aqui, dentro da variável tracionador, ela simplesmente reflete as opções que nós selecionamos nessa página de configuração do eixo. Escala. Os valores, lembra que eu falei que a gente pode trabalhar em milímetro com o eixo e ele, para o servo-acionamento e servo-motor, faz as conversões para pulsos de encoder? Então, essa escala faz essa conversão. A gente simplesmente vai trabalhar em milímetros, mas uma vez feita a conversão dentro do eixo e do servo-acionamento, ele trabalha em pulsos de encoder. Mas isso é transparente para a gente. Status. Status de quem? Status do eixo. O eixo está pronto. Ele está pronto e está habilitado. Por quê? Porque nós fizemos uma conexão direta aqui, ó. Deixa eu terminar o simulador. Espera aí. Vamos colocar uma variável aqui. Tracionador power on. Uma variável local, salvo, F8, fez o build, F5, roda o simulador. Vamos voltar lá no Watch Page. Agora a gente pode ver que ele não está habilitado. Não era para ele estar habilitado, na verdade. Eu que esqueci de colocar esse contato aqui. Ele não está pronto porque ele está desabilitado. Se nós viermos aqui e passar isso aqui para true, ele deixa de estar desabilitado. Estranho, né? Era mais fácil apontar quando ele está habilitado, mas esse é o padrão da IEC. E ele está pronto e está parado, stand still, esperando um comando, e todo o resto está em falso. Daqui a pouco a gente vai ver o que são essas outras flags de status aqui. Detalhes, ele está parado, não está no in position. São outras flags que nós temos aqui de posicionamento. Posição selecionada para girar no sentido positivo ou sentido negativo. Nesse momento o padrão é positivo. Olha lá, drive status. Esse status é do eixo e esse status é do drive. O drive está com servo on. Se eu desabilitar o eixo, automaticamente o drive vai para servo off. Ele já está simulando que a potência, a alimentação de potência está dentro e que o servo está ok, ele está pronto para rodar. Vamos habilitar. Aí nós temos positivo overtravel, negativo overtravel, ou seja, fim de curso positivo, fim de curso negativo. São sinais físicos que entram no drive para parar o drive numa situação de emergência. E ele para e simplesmente dá o status, sobe o status para o eixo, que vai enviar isso para o controlador de movimento, que devolve isso para o CLP nessa variável. Então, essa variável tracionador, ela é mais um conector entre o motion controller, entre o controlador de movimento e o CLP, assim como essas function blocks. Aí nós temos aqui um grupo de variáveis de comando, onde eu vou colocar posição, velocidade, aceleração, jerk e torque solicitados, comandados. Para quem não sabe o que é jerk, a velocidade
é a variação da posição no tempo. Aceleração é a variação da velocidade no tempo. O jerk é a variação da aceleração no tempo. E o torque não tem nada a ver com isso, ele é separado. Então aqui em cima os valores comandados enviados e aqui os valores atuais, ou seja, o valor real onde o eixo se encontra nesse momento. Qual é a posição do eixo? Detalhe, não é a posição do servomotor, é a posição do eixo. É a posição do servomotor convertida na unidade de engenharia que a gente selecionou. Qual é a velocidade que ele está nesse momento? O torque. E aqui a gente tem um timestamp para quando a gente precisar gravar várias coisas e gravar o timestamp também para gerar um gráfico, por exemplo. Aqui nós temos código de falha, se está ativo ou não a falha e qual é o código. Aqui nós temos uma área de aviso e reserva, só para concluir o tamanho em bytes aqui dessa área de memória reservada para o tracionador, para essa estrutura de dados. Ok? Agora veja que interessante. Eu não consigo ler, eu não tenho aqui o sinal de busy, error e error ID. E se tivesse dado uma falha? Eu não tenho essa informação. Eu teria que colocar uma variável aqui de status, uma de busy, uma de error e uma de error ID. Vamos fazer isso, mas no próximo vídeo. Então se inscreve no canal para acompanhar essa série. Até mais!